Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui, podermos falar da palavra de Deus. Creio que é a segunda transmissão esse ano, que Deus tem dado a oportunidade, e eu fico feliz de poder estar aqui e conversar um pouco. Bem? Bom, irmãos, hoje eu quero iniciar um trabalho. Não sei se vai ser em duas partes ou não. Pretendo que seja apenas uma parte, pelo menos nesse assunto. Então, eu tenho muitos assuntos inacabados durante anos que eu tenho anotações, e esse é um assunto desses inacabados e eu vasculhando, procurando, eu vejo que tem gente que tem dúvida, algumas dúvidas, e se eu puder ajudar, se eu puder esclarecer, se eu puder jogar um pouco mais de luz, eu vou ficar feliz de ajudar, amém? Para que as pessoas possam entender um pouco mais o livro de Apocalipse, colocar em ordem, né? Cronologia em ordem dos acontecimentos e também entender um pouco do que está acontecendo no mundo político, no mundo espiritual. Amém? Ah, Tiago, tu vai falar de política? Não, não vou falar de política, não. Eu vou falar de eventos da Bíblia. Amém? Então, irmãos, eu convido vocês a lerem a Bíblia. Nossa primeira leitura está no livro de Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7 não, capítulo 9, que diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Isso está em Apocalipse 6, versículo 13. Amém? E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Amém? Vamos ler? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Pai Celestial, Criador do céu e da terra, bendito Salvador, bendito Senhor Deus. Tu que é poderoso para tudo, Senhor, que é onipotente, onisciente, onipresente. Tu, Senhor Jesus Cristo, que conhece o fim desde o princípio. Deus eterno, nós estamos aqui mais uma vez para falar da tua santa palavra. Eu quero pedir a tua bênção, que o Senhor me ajude. Me ajude a falar, me ajude a esclarecer, me ajude a ajudar, Pai, aqueles que precisam de ajuda. Que o Senhor possa usar a minha boca, Pai, para falar somente a tua santa palavra e nada que seja do meu pensamento, Pai. Tira a dúvida e a incredulidade. Ajuda essa transmissão aqui, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, para honra e glória ao teu santo nome, Jesus Cristo amado. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero falar sobre o rio Eufrates. Faz muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto e, como eu disse, eu tenho muitos assuntos inacabados. Eu tenho anotações, a gente vai vendo e vai deixando de lado. E eu resolvi, então, Deus me deu essa inspiração de falar um pouco sobre o rio Eufrates. Eu vejo que tem muita dúvida referente a algumas escrituras do Apocalipse que as pessoas confundem. E não é para menos, eu mesmo muitas vezes me confundi durante anos, achando que era uma coisa, depois lendo a Bíblia, lendo as mensagens, escutando outros pregadores, eu vi que eu estava errado. Então, se eu puder esclarecer, puder ajudar, para mim vai ser de grande ajuda. Bom, irmãos, nosso assunto é sobre o rio Eufrates. E falar também do Apocalipse ali 16, que fala, e eu não li aqui, mas eu posso ler agora, que diz quando o rio Eufrates se seca. Né? Está em Apocalipse exatamente 16, que diz ali uh, que o sexto anjo também, nós vamos falar sobre isso, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Bom, isso é literal? Isso é espiritual? O que significa isso? Bom, para a gente começar, nós temos que entender que o rio Eufrates ele é um rio que está lá em Gênesis. É o rio que está parece no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. É um rio muito importante para Deus, que era um daqueles quatro rios que saía do Jardim do Éden e que irrigava toda a terra, daqueles braços. Também nós devemos entender que é um rio que sempre foi, tenho isso em mente, tá? Nós vamos passar por isso. O rio Eufrates sempre foi o rio que sempre mostrou o orgulho e a força de Babilônia, do reino babilônico, da terra da Babilônia,
do reino da Babilônia. Sempre foi motivo de orgulho e força para o Império Babilônico. Sempre. Então, quando se fala do rio Eufrates, tu tem em mente que é o poder e a glória da Babilônia. Tá bem? Bom, primeira coisa, deixa eu ver meu slidezinho aqui. Esse mesmo. Transmissão. Os 4 anjos de Apocalipse 7, que nós vamos ler agora, irmãos, eles não são os mesmos. Esses 4 anjos, melhor dizendo, de Apocalipse 7, não são os mesmos 4 anjos de Apocalipse 9. É aí que as pessoas confundem, porque eles olham ali paralelo, 4 anjos aqui, 4 anjos ali, segurando os ventos, no meio do rio Eufrates, e confundem as coisas. Tá bom? Vamos tentar separar isso aqui agora. Tá? Então, não são os 4 anjos de Apocalipse 7, não são os mesmos 4 anjos de Apocalipse 9. Nós vamos ler exatamente agora. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei na Bíblia aqui. Eu coloquei no slide, senão não tem que ler na Bíblia mesmo. Exatamente. Ó. Em Apocalipse 7, versículo 1, diz assim, ó. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Bom, o que isso quer dizer? Nós vemos aqui, então, olha, que esses 4 anjos, em capítulo 7, estavam sobre os 4 ventos, os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Já Apocalipse 9, que foi a escritura que a gente leu, uma voz que veio do altar de Deus, falando ao 6º anjo que tinha a 6ª trombeta. Solta os 4 anjos que estão presos ao rio Eufrates. Então, se nós olharmos aqui, vamos ver algumas diferenças. Primeiro, os anjos de Apocalipse 7, eles não estão presos. Eles estão retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Já os 4 anjos de Apocalipse 9 estão presos. E eles estão sob o poder do 6º anjo. Porque o 6º anjo tem o poder de soltar esses 4 anjos. O 6º anjo que tem a 6ª trombeta. Esses 4 anjos aqui, de Apocalipse 7, são anjos que trazem o juízo de Deus. Amém? Vamos recapitular uma coisa aqui. Lembra? Existe um anjo celeste que usa o anjo terrestre. O anjo celeste é a voz da trombeta. A trombeta é o anjo terrestre, que soa uma mensagem. A sua mensagem é o alarido. Então, a voz de anjo, trombeta e o alarido. O anjo celeste usa o anjo terrestre e do anjo terrestre sai uma mensagem, o alarido. Vocês estão entendendo? Bom, quando esse anjo aqui soa a sua voz trazendo a mensagem, ele usa o anjo terrestre, sai um alarido. Isso aqui é a trombeta. Sai o alarido. Quando as pessoas aceitam esse alarido que sai, usado por esse anjo terrestre, soprado por esse anjo celeste, as pessoas são seladas. Quando elas não são seladas, cai uma praga sobre elas. Essa praga, quem traz, é outro anjo da parte de Deus que traz o juízo de Deus. Então esse anjo aqui não tem nada a ver com esse anjo aqui, nem com esse anjo aqui. Tá bom? Esse é o anjo celeste que usa o anjo terrestre. Quando as pessoas aceitam a mensagem, elas são seladas. Quando não aceita, cai uma praga temporária. Sempre foi nas eras assim. Quem traz esse juízo temporário são outros anjos da parte de Deus enviados para trazer o juízo. Quem são esses anjos? Não sei, a Bíblia não relata. Mas eu quero que tu lembre que os anjos que trazem juízo não tem nada a ver com os anjos terrestres, não são os anjos terrestres, os 7 mensageiros, não são, e muito menos são o anjo celeste que usa os anjos terrestres. São anjos da parte de Deus enviados para trazer o juízo. Amém? Bom, então esses 4 anjos que estão vindo aqui em Apocalipse 7, quando inicia a 7ª era, que a gente já passou, já fez um trabalho sobre a 7ª, Apocalipse 7, esses 4 anjos estão vindo bem no início da era pentecostal, como nos explicou o profeta, para destruir tudo. Então eles vêm para destruir, vêm com todos esses ventos, nós já vamos ver agora o que são esses ventos. Mas o anjo celeste, Cristo, disse para os 4 que vinham trazer o juízo, porque eles vêm trazer o juízo referente às 4 trombetas, as 4 primeiras trombetas.
E foi dito, ó, para, segura os 4 ventos. Não deixa soprar. Aí depois veio o quinto anjo tocando a quinta trombeta, o sexto anjo tocando a sexta trombeta, e o sexto anjo tocando a sexta trombeta tinha o poder para soltar mais 4 anjos. Nós vamos ver agora. Então esses 4 anjos que estavam sobre o poder do sexto anjo, tá bom? Estavam sobre o poder do sexto anjo, é os que estavam presos sobre o rio Eufrates. Então a gente olhar ali, a gente vê que os 4 anjos de Apocalipse 7, eles não estão presos, eles estão sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. E os de Apocalipse 9 são 4 anjos presos ao rio Eufrates. Se eles estão presos, isso mostra que eles não são anjos bons. Não são anjos bons, tá bom? Podemos dizer que não são anjos da parte de Deus. Quer dizer, são ordenados por Deus, mas não são da parte de Deus. Não são anjos bons. São anjos a serviço de Deus, sim. Então nós vemos que eles são do mal, porque eles estão presos. E o sexto anjo, que tinha a sexta trombeta, foi o encarregado de soltar estes outros 4 anjos. Amém? Porque o sexto anjo, sim, né, que tinha a sexta trombeta, ele sim, ele é da mesma categoria dos 4 anjos celestes que usaram as 4 trombetas. Amém? Bom, para a gente entender, então, a gente tem que falar o que são esses 4 ventos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa. Lá. Bom, em Zacarias capítulo 6, versículo 1 ao 8, olha só, a Bíblia vai dizer para nós o que são esses 4 ventos. Lembra que nosso assunto é Rio Eufrates, depois eu vou voltar, tá? Mas só para te entender. A Bíblia vai dizer para nós o que são esses 4 ventos que em Apocalipse 7, aqueles 4 anjos estavam retendo. Lembra que Apocalipse 7 é toda a 7ª era. Do início da era pentecostal até o selamento dos 144 mil judeus. É o que está falando ali. Tá bom? Nesse meio que a gente já desmembrou tudo isso aqui através de 4, se não me engano, 4 transmissões falando só do Apocalipse 7, colocando em ordem as trombetas. Tá bom? Que todas aquelas trombetas de Apocalipse 8 e as trombetas de Apocalipse 9 soaram dentro do capítulo 7. 7 é a 7ª era. Toda a 7ª era em tempo. Tá bem? Então, esses anjos vinham para soltar isso no início da era pentecostal. E Cristo disse: espera, porque ainda tem que selar os 144 mil judeus. Ainda tem que entrar o povo da 11ª hora. Ainda tem que entrar os servos de Deus, que é os 144 mil judeus. E depois que os 144 mil são selados, então os anjos voltam, 7 anjos de juízo, que tu pode ler em Apocalipse 16, 15 e 16. Não lembro se é 15 ou 16 ou 16 e 17. Deixa eu achar aqui, só para não falar algo diferente. E é Apocalipse, isso, 15 e 16. É os anjos com as últimas 7 pragas, que foram derramadas parcialmente nas 7 trombetas dentro de Apocalipse 7. Veja que tu olha lá, é um juízo limitado, ainda temporário, ainda fraco, porque eles derramaram apenas 1/3. Aqueles anjos que vêm trazer o juízo. E vem junto com as trombetas, tá? Lembra, a trombeta não é o juízo. A trombeta sai uma mensagem. O juízo que acompanha aquelas trombetas em Apocalipse 8 e 9 é o juízo que vem por rejeitar aquela trombeta. Tá? A trombeta não é juízo. Quando tu lê ali, nós já passamos por isso várias vezes, provamos várias vezes. Parece que está escrito desse jeito. E tocou o anjo a sua trombeta, e houve saraiva, houve derramamento no céu, a terça parte das estrelas, a terça parte do sol, a terça parte do rio e dos mares, tá? Mas não é a trombeta não é a praga. Ali diz que o anjo tocou sua trombeta. E aquela praga é o juízo que acompanha por rejeitar aquela trombeta. Amém? Então nós vamos em Zacarias 16, 6, 1 ao 8, nos fala o que são esses ventos que os anjos, no começo da era pentecostal de 1906 até 1914, por volta desses 8 anos, estavam retendo. E que eles iam soltar tudo esses ventos entre 1914 e 1918. Mas o anjo de Deus disse: para, não solta, até vir os 144 mil judeus. Ou seja, já passou mais de 100 anos, desde que esse para aconteceu. E o povo da 10ª hora está entrando, um povo vai ser arrebatado, os 144 mil vão ser selados, e aí sim, eles vão concluir a obra que eles começaram nos primeiros 8 anos da era de Laodiceia, da 7ª era.
Bem, fácil de entender, não é? Bom, e eles estavam retendo esses 4 ventos. E são esses 4 ventos, então? Zacarias 6, versículo 1 ao 8 diz assim: E outra vez levantei os meus olhos. Aqui fala das visões de Zacarias, tá? As visões da noite. Se eu não me engano, essa aqui é a 4ª visão. Eu devia ter anotado, não anotei. Mas eu já acho aqui. Não, é a 8ª visão. 8ª visão de Zacarias. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E estes montes eram montes de bronze. Veja, irmãos, Zacarias viu na visão da noite, a 8ª visão, que 4 carros com seus cavaleiros saíam dentre 2 montes. E esses montes eram de bronze. E bronze tu sabe que significa julgamento. Então, estavam saindo 4 cavaleiros, 4 tipos de carros, 4 cores, para trazer julgamento sobre a terra. Isso foi o que Zacarias viu sobre esses montes de bronze. Algumas bíblias diz monte de metal, só que não diz qual metal, né? Algumas bíblias mostram qual metal e diz que esse metal é de bronze, né? Então, se a tua bíblia só está metal, creia lá que é bronze, é julgamento. Então, esses 4 cavaleiros estavam com uma função, eles tinham um objetivo. Estavam saindo dentro de um monte com alguma função. Vamos continuar lendo aqui. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. No quarto carro, cavalos malhados. E todos eram fortes. Veja, vermelho, branco, preto e malhado. Aqui eu botei em verde, irmãos, malhados, porque algumas bíblias, que nem a minha, tá grisalho e não fecha. Que é grisalho significa preto com branco, né? Que a gente usa os cabelos grisalhos e tal. Algumas bíblias estão malhados, outras bíblias está escrito salpicados, e há muitas bíblias que é o original, no hebraico está escrito baio. Cavalo baio. Então é os 4 cavalos tão conhecidos de Apocalipse que tu conhece. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo baio. Por isso tá malhado, porque é salpicado, é manchado, tá? Tu sabe que o amarelo é a mistura de todos os 3. Do branco, do preto e do vermelho dá o amarelo. Amém? É isso que diz ali. Então essa é a visão que Zacarias viu. E desses 2 montes de julgamento, por entre o julgamento estavam vindo 4 cavalos, os seus cavaleiros. Versículo 4. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: E é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e disse-me: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, a Bíblia está dizendo para nós que esses 4 cavalos, esses 4 cavaleiros, essas 4 cores, são os 4 ventos do céu. Algumas Bíblias dizem os 4 espíritos do céu. Porque a palavra vento para espírito é a mesma palavra no hebraico, tá? Então, às vezes, tu vai ver vento, espírito, né? Quando fala na Bíblia assim, repousou o meu espírito, né? É a mesma palavra que vento, tá? Mas a Bíblia está dizendo aqui, então, para nós, então tu já sabe o que são os 4 ventos. Vamos continuar lendo. E o anjo respondeu dizendo: são os 4 ventos do céu. O carro em questão, os cavalos pretos, sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás dele. E os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: Ide percorrer a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então tu vê aqui que metade foi para o sul e metade foi para o norte. Metade foi para o sul e metade foi para o norte. E esses cavaleiros, eles saíram com um objetivo. Eles saíram dentro de um julgamento. Então eles saíram para causar alguma coisa na terra. Para trazer juízos de Deus por toda a terra. Então tu já sabe que a gente leu aqui antes em Apocalipse 7, que esses 4 ventos estavam sendo retidos para que não soprasse no início da era pentecostal. Era a unção desses cavalos. Eles estavam retendo esses cavalos. O cavalo branco, que tu sabe que é o engano religioso. O cavalo vermelho, que é o poder do Estado. O cavalo preto, que é quando falando da economia, né? Quando a igreja começou a cobrar indulgências. Lendo os seus, tu vai entender. E o cavalo amarelo, que é a morte espiritual, que é o juntamento de tudo, que é as pestes, que são as doenças espirituais. É a morte. Então, o anjo disse, eles iam soltar, esses 4 anjos, eles estavam prontos para soltar essa unção desses cavalos que estavam presos. Que vieram cavalgando nas eras. Que durante as eras, por muito tempo, eles vieram cavalgando. E é exatamente isso que diz a Bíblia. Se tu lê no capítulo 6,
Porque o capítulo 6 de Apocalipse, o que capítulo 6 de Apocalipse fala? Fala da abertura dos selos, fala dos cavalos. O que é o cavalo branco, o que é o cavalo vermelho, o que é o cavalo preto, o que é o cavalo amarelo. Quando chegou em Apocalipse 7, que através das eras esses cavalos cavalgam, quando chegou em Apocalipse 7 na sétima era, todos esses cavalos eles viviam em poder total. O engano religioso, o poder do Estado, o poder econômico e o poder diabólico, o poder demoníaco. Eles iam vir no poder total, mas o anjo de Deus se espera. Parou isso na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918. Porque eles iam destruir tudo. E isso não quer dizer que eles não estão agindo, mas de forma bem limitada. Bem limitada. Então tu entendeu? São a unção dos 4 cavalos, que foi através das eras. Aí o anjo disse, para. Então tu já entendeu que esses 4 anjos que vieram, que são responsáveis pelo trazer o juízo das 4 primeiras trombetas, que soou entre 1906 a 1914, essas trombetas, e que agora estavam trazendo o juízo, esses ventos, para que os ventos não soprassem, esses cavalos foram segurados, retenha, até. Então tu vê que esses cavalos, esses poderes vão ser soltos no Armagedon, na Terceira Guerra Mundial. Porque foi dito, segure esses ventos até o selamento dos 144 mil judeus. Quando os 144 mil judeus são selados, esse poder, esses ventos que causam destruição, e a gente sabe que vento, a Bíblia fala de destruição, tempestade, e tormentas e tudo mais, vão ser em plenitude na Batalha do Armagedon, depois do selamento dos 144 mil judeus. Isso não quer dizer que não houve tormenta, não houve na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, houve, mas em tempo menor, só para vocês verem o tamanho que é. Agora, isso não quer dizer que os anjos, aqueles 4 anjos que pregaram as trombetas, que soaram as 4 primeiras trombetas, que os 4 anjos não trouxeram juízo, trouxeram. Basta você ler ali capítulo 8. O juízo que acompanha a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta. Só que os ventos foram segurados. Mas a praga que vem no decorrer das 4 trombetas que atinge a natureza veio de forma limitada. Tu entende então que o juízo de Deus no início da era, até agora, hoje nós estamos em janeiro, ainda está de forma limitada. Por quê? Porque tem o povo para entrar da 11ª hora, tem a noiva para entrar, que é eleita da 11ª hora, e tem os judeus 144 mil. A partir do momento que os judeus forem selados, não é mais limitado o poder, não é mais temporário, não é diluído, mas o juízo de Deus cai em plenitude, concentrado, como mostra em Apocalipse 15 e 16. Vocês entendem? Por isso que é o mesmo, basta você ler Apocalipse 8 e 9, e tu lê Apocalipse 15 e 16, você vai ver que é as mesmas pragas. A única diferença é que nesse período, de 1906 até o selamento dos judeus, as pragas caem de forma limitada, apenas 1/3. Tá bem? Então deu para entender o que são esses 4 ventos, tá bem? São os 4 cavalos, as 4 unções do diabo, que estavam sendo seguradas pelos 4 anjos, que trazem o juízo de Deus. Vamos ler aqui. E se tu ler, irmãos, é exatamente isso que o irmão Brana fala, porque tu mostra ali, ó, depois dessas coisas, no capítulo 7, veja, depois dessas coisas vi 4 anjos, ou seja, aqueles cavaleiros que cavalgaram durante as eras, na 7ª era eles iam vir em poder total, porque tu sabe que o último é o poder amarelo, então ele vem com os outros junto, poder total, mas foi segurado na Primeira Guerra Mundial. E é exatamente isso que o irmão Brana nos mostra nessa mensagem aqui, olha, mensagem O Selo de Deus, pregado em 14 de maio de 54, tradução A Voz de Deus. Parágrafo 239 e 240. Apocalipse 7 agora, veja que nós estamos falando, irmãos. Depois dessas coisas, vi 4 anjos. Olha, veja que ele está confirmando que os anjos são. Aqueles foram os cavaleiros que saíram. No capítulo 6, veja. O capítulo 6 é a abertura dos selos. O capítulo 7 eles vêm para destruir tudo na 7ª era. Mas Deus segurou. Deu um intervalo. E isso não quer dizer que eles não vão destruir tudo na Batalha do Armagedon. Claro que vão ser soltos esses demônios. Eles vão ser soltos em plenitude. Mas olha o irmão Brana confirmando o que nós estamos falando. O capítulo 6. E como eles saíram? Um cavalo amarelo, um cavalo preto, um cavalo vermelho e assim por diante. Veja, os quais aqueles cavaleiros tinham cavalgado pela terra por longo tempo. Veja o que ele está falando? É os mesmos cavaleiros do poder do diabo através das eras. E foram segurados por aqueles 4 anjos na Primeira Guerra Mundial. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. 3 pontos.
para que eles não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora observe a visão. Ele viu primeiro, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos, 4 lugares ao redor da terra. Um anjo retendo os 4 ventos. Anjos são mensageiros. A Bíblia diz que sim, e os ventos são guerras e contendas. E estavam retendo os 4 ventos, retendo os 4 cavaleiros. Agora observe, versículo 2. Viu o irmão Brana falando? Apocalipse 7, aqueles cavaleiros, aqueles cavalos que o diabo cavalgou. Mas eles foram segurados limitadamente. Eles estão agindo, mas ainda não em poder total. Mas quando termina tudo, eles vêm em poder total. Esses 4 ventos, então, são soltos. Então tu já entendeu que os 4 ventos é esses 4 cavaleiros, e metade foi para o norte, metade foi para o sul, para trazer juízo sobre os homens. Tá bem? E quem tinha esse poder são 4 anjos que trazem o juízo de Deus. Que são os mesmos 4 anjos que derramam as 4 primeiras pragas por rejeitar as 4 trombetas. Tá bem? Vou ver mais aqui. Foi o que eu falei. Os 4 anjos de Deus, que são os 4 primeiros de Apocalipse 8, basta tu ler ali, Apocalipse 8, eles trazem o juízo de forma limitada. Como o 5º anjo, o 6º anjo e o 7º anjo, que trazem os 3 ais, também trazem juízo de forma limitada. Mas a 7ª, na terceira guerra, porque tu sabe que quando o 7º anjo usou o 7º mensageiro, o 7º anjo celeste, usou o 7º terrestre, eles vão falar abertamente, o irmão Brana, e aqueles que rejeitam a mensagem, está caindo um juízo temporário também, referente à 7ª trombeta. Referente à 7ª trombeta, que é morte espiritual, mas ainda é temporária. Ainda é temporária. Isso vai cair mais. Por quê? Porque tem que entrar um povo da 11ª hora e tem que entrar judeus. Mas depois não é nada diluído, tá? Tenha isso em mente. Então, durante as 7 eras até os judeus, é tudo de forma diluída, 1/3. E vai aumentando, tá aumentando aos poucos. Tá bem? Vou ver mais aqui. Bom, nós já entendemos o que são esses ventos que os 4 anjos estavam selando. Nós ainda não entramos no rio Eufrates, tá? Nós não estamos ainda falando dos 4 anjos do rio Eufrates. Então tu já entendeu que esses 4 anjos é aqueles 7 que trazem o juízo, 7 anjos que trazem o juízo por rejeitar as 7 trombetas, a mensagem das 7 trombetas, através das eras. Eles iam trazer juízo. E eles iam acabar com tudo na Primeira Guerra Mundial. Mas Deus diz, segura esses ventos aí. Apenas derrama as pragas na natureza. Em 1/3. Amém? Bom, a ruína da Babilônia e das nações depois de 70 anos. Tem uma profecia dada que Babilônia seria destruída. Agora nós vamos começar a entender. Que Babilônia seria destruída depois de 70 anos de cativeiro, no lado natural. Amém? Então vamos entender um pouco isso aqui. Para falar um pouco desses ventos. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 31 ao 33, diz assim, ó: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Veja que está falando de algo grande e vindouro que vai vir. E tu sabe que o tipo de 70 anos do cativeiro, lá que Daniel ficou e os demais judeus, é um tipo das 7 eras. E depois das 7 eras, Deus julgaria a Babilônia. Como ele julgou Babilônia no lado natural, ele vai julgar a Babilônia no lado espiritual. A Babilônia é mistério, a Babilônia é mística. Depois da 7ª era. Depois da era de Laodiceia. Amém? É isso que está falando Jeremias aqui. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó, eis que o mal passa de nação para nação. A grande tormenta. Algumas Bíblias está escrito tempestade. Tá? Eu botei em verde aqui porque algumas Bíblias está escrito tempestade. A minha está tormenta. A grande tormenta. Veja, um grande vento, um grande vendaval. Se levantará nos confins da terra. E serão mortos do Senhor naquele dia. Olha só o que vai acontecer, irmãos. Desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Olha o tamanho dessa tempestade que vai vir. A maior e a última tempestade que vai vir, que tu sabe que é aquela batalha do Armagedon, não só no campo de batalha, mas no mundo todo vai estar acontecendo uma grande tempestade. Aqueles 4 anjos vão ser soltos,
e vão causar uma grande tempestade. Os 4 ventos juntos vão causar uma grande tempestade. Esse poder do diabo no mundo todo vai causar uma grande tempestade. Bem, tu vê que Jeremias está falando aqui do julgamento da Babilônia, depois de 70 anos. Basta tu ler a Bíblia aí. Vamos ler aqui. Profecia contra várias nações. Aqui Deus falando através de Jeremias contra várias nações. Isso está em Jeremias 49, 36. E trarei sobre Elão, olha só, irmãos, os 4 ventos dos 4 cantos do céu. Veja, trarei sobre Elão, tu já sabe o que é os 4 ventos, é a unção dos cavalos, do diabo, o poder do diabo. Sobre Elão. E aqui tudo é profecia contra as nações no fim dos tempos, tá? Não só contra a Babilônia, contra o Egito. Basta tu ler lá, Jeremias 25, Jeremias 49, Jeremias 50. Né? Sobre várias nações. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. E trarei os 4 cavaleiros sobre os 4 cantos dos céus. Lendo assim, tá? Eu os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Tá vendo? Mais uma profecia falando sobre esses 4 ventos. Esses poderes, esses 4 cavalos que vão vir e destruir Elão. E vão jogar eles para os 4 cantos da terra. Isso foi segurado na Primeira Guerra Mundial. Lembra isso? Mas depois, esses 4 ventos vão ser soltos. E eles causam tormentas, tempestades. Agora nós vamos começar a falar dos 4 anjos presos no rio Eufrates. Então tu já entendeu o que significa aqueles 4 anjos, recapitulando, aqueles 4 anjos de Apocalipse 7 fazem parte do total dos 7 anjos que trazem o juízo de Deus, por rejeitar as mensagens das trombetas das eras. E volta tudo de novo as trombetas. Aquela parte ali, Apocalipse 8 e Apocalipse 9, como a gente já estudou aqui, estão dentro do capítulo 7, que é a 7ª era. Tá? Aquelas trombetas são soadas, que é a mesma mensagem que foi soada nas eras, são soadas de novo na 7ª era. As trombetas. E por rejeitar essas trombetas, então caem as pragas. Porém, os anjos que estavam trazendo as pragas, os 4 primeiros anjos que soltam, que trazem pragas de 1/3 no planeta Terra, soltam no Sol, nas estrelas, no rio, na terra, no mar, ali você lê ali, que causam distúrbio na natureza, foi apenas 1/3. Mas esses 4, eles iam soltar os 4 ventos também. Mas Deus disse, ó, segura os 4 ventos. E soltaram, então, apenas 1/3 de pragas na natureza. Os 4 anjos tinham poder sobre esses poderes demoníacos. Também sob essa unção do cavalo vermelho, sob a unção do poder do Estado, cavalo vermelho, sobre a unção da economia, o cavalo preto, sob a unção dos demônios, demoníaco, do poder da morte espiritual do cavalo amarelo. Tá bom? Foi segurado. Então, recapitulando, é isso. Tá? Aí depois o 5º anjo tocou sua trombeta, né, onde foi o primeiro ai, né, e a mensagem dos últimos 3 anjos, do 5º, do 5º, do 6º, do 7º, que é a mensagem de Lutero, que foi tocada de novo, a mensagem de João Wesley, que é o 6º anjo, foi tocada de novo, e a mensagem de Elias, que foi tocada na 7ª era, trazem juízo sobre os homens. E cada um desses juízos sobre os homens é uma guerra mundial. Então, a 5ª trombeta, assim, 5ª trombeta, é o 5º ai. Qual foi a praga que veio por rejeitar a 5ª trombeta? Primeira guerra, dor nos homens. Basta você ler capítulo 9. Então, capítulo 8 fala das 4 trombetas, capítulo 9 fala da 5ª e da 6ª trombeta. Correto? Já mostramos onde foi soada. 5ª trombeta, na Primeira Guerra Mundial, junto quando parou aqueles 4 ventos. Mas caiu sobre os homens, basta tu ler ali. Foi dito ao anjo da 5ª que traz a 5ª praga. Não danifica a terra, nem o mar, nem árvore, só os homens. Só os homens. Foi o que o 5º anjo que traz o juízo da 5ª trombeta fez. Trouxe angústia e dor sobre os homens. E foi a Primeira Guerra Mundial. Bem? A 2ª trombeta, a 6ª trombeta, que vem para a mensagem de João Wesley, que é soada de novo, foi soada de 1939 e continua soando até agora. Que foi o ai, foi o 2º ai. Bom, foi o 2º ai, que foi a 2ª Guerra Mundial, que foi o juízo que caiu sobre os homens por rejeitar a mensagem de santificação de João Wesley, que voltou de novo de 1939. Amém? E ela continua suando agora. O homem está passando por essas dores, o mundo está passando por esses ais ainda está sentindo a dor do ai. A dor do 2º ai não acabou ainda.
Vocês entendem? A gente já mostrou aqui um desenho, vou tentar mostrar aqui, tá? Não quero ser redundante e falar isso de novo. Causou distúrbio no homem. E a terceira mensagem, que é a mensagem de Elias, a mensagem do profeta Irmão Brana, causa também, traz o quê? Traz a Terceira Guerra Mundial também. A terceira dor nos homens. Mas quando chega ali, então, na Terceira Guerra Mundial, não é só a dor nos homens. Tudo aquilo que os 4 anjos vinham trazendo em parte é soltado em plenitude, além dos 4 ventos também. Bola tudo depois do selamento dos 144 mil judeus. Daí destrói tudo. Vem tudo isso. Vem as 7 pragas, que foi jogada temporária, e mais os 4 ventos para fazer esse rebuliço todo na Terra. Deu para entender? Bom, então o quinto anjo foi responsável por o quinto anjo de juízo, tá? Não o quinto anjo terrestre, celeste e nem o quinto anjo terrestre. É o quinto anjo que traz juízo. Separa esses 2 anjos desse aqui, tá? Nós estamos falando de 3 anjos. O anjo celeste, o sexto anjo celeste, usando o sexto anjo terrestre, e depois o sexto anjo que traz juízo. Não tem nada a ver com esses 2 aqui. É aí que as pessoas confundem as coisas. Tá? Então tá. 4 anjos que trazem o juízo, retiram os 4 ventos, mas soltaram 4 pragas de forma limitada, apenas 1/3, mas reteram os 4 ventos. O quinto anjo, que traz juízo, soltou 1/3 sobre os homens, matou 1/3 dos homens, como mostra lá, tá? Na quinta trombeta. O sexto anjo, agora que nós falamos, o sexto anjo solta, ele trouxe juízo sobre os homens também de forma, 1/3 sobre os homens de forma limitada, porém esse sexto anjo de juízo tinha poder sobre mais 4 anjos. Foi a escritura que a gente leu em Apocalipse 9. Agora nós vamos falar dos 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, tá bom? Eu fiz tudo isso aqui para não te confundir. Falei tudo isso aqui porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E os anjos de Apocalipse 9, veja, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e nós já passamos aqui. Quando foi tocada essa trombeta? Na Segunda Guerra Mundial, de 1930. Quer dizer, a trombeta continua sendo ecoada, mas o ai foi de 1930 a 1945. Essa trombeta que foi soada nessa Segunda Guerra Mundial, que continua soando, que soa até onde? Até o selamento dos judeus. Até o selamento dos judeus não, até Moisés e Elias, tá? Desculpa. Porque o selamento dos judeus, como a gente já provou e mostrou, é a 7ª trombeta. Veja, a Bíblia está seguindo em ordem. Quinta trombeta, primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A sexta começa aqui e vai até aqui, mas no meio tem a 7ª para os gentios. Então a sexta começa aqui, porque se tu lê as trombetas, irmãos, como falou o Brana, é para os judeus. Deus já vinha tratando paralelamente com os judeus, sem eles saberem. Caindo juízo sobre eles para levar eles a um lugar, para eles ouvirem algo especial. A gente já passou por tudo isso, tá bom? Então você veja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, e depois vem a 7ª. Só que quando vem a 7ª para os judeus, a noiva já não tem nada a ver com isso. Porque a 7ª, que é o 7º selo, está sendo para nós agora. Dentro da 6ª trombeta. Entendeu? Que é a 6ª para os judeus. E depois vem a 7ª. Os judeus é a ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª. Só que dentro dessa 6ª, desse entremeio, tem algo que acontece que é o arrebatamento. É o povo da 11ª hora, que é o toque da 7ª trombeta para os gentios. Mas depois tem o toque da 7ª para os judeus. Tá, então tu já entendeu a 6ª. O sexto anjo que trouxe a Segunda Guerra Mundial, o sexto anjo de julgamento, que trouxe dor sobre os homens, que trouxe o segundo ai, ele também tinha sobre seu domínio 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates. Tá vendo a diferença? Eles estavam retendo esses 4 anjos. E nós sabemos que esses 4 anjos foi que causaram esse distúrbio, essa dor, esse segundo ai sobre os homens, a Segunda Guerra Mundial. E diz ali, versículo 14, 9 e 14, a qual dizia ao sexto anjo, veja, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta. O sexto anjo soltar. Então o sexto anjo tinha o poder de soltar esses outros 4 anjos. E esses outros 4 anjos a gente está vendo que não são anjos bons, são anjos do mal. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então esses anjos estavam presos ao rio Eufrates. Bom, se esse anjo, aí que vem a pergunta, é literal ou espiritual? Se esses anjos são em nível espiritual, tá falando de algo espiritual, é lógico que esse rio Eufrates aqui não é o rio literal, é o rio espiritual. Então é o rio da Babilônia espiritual, é o rio da Babilônia mistério, o rio da Babilônia mística, o rio da Babilônia espiritual, sobrenatural. Não é um rio literal, é um rio espiritual. E é aí que nós entramos agora. Tá bom?
E o Rembrandt nos explicou quem eram esses 4 anjos que trouxeram esse segundo ai, que causaram esse distúrbio todo na Segunda Guerra Mundial. Tu leu lá, tu viu que aqueles 4 anjos estavam retendo os 4 ventos. Porém, aqui na Segunda Guerra Mundial, esses 4 anjos que estavam presos ao rio Eufrates, eles também causaram um vento. E são guerras, tempestades, tudo mais, causaram um rebuliço, mas foi bem menor. O que está prometido para a Terceira Guerra, irmãos, é algo que vai devastar, vai sacudir a Terra toda. Entre tribulação e praga e guerra e tudo que vai acontecer. Veja, a Batalha de Armagedon é apenas o campo lá onde vai acontecer a batalha. Mas, fora isso, ao redor do mundo, Deus vai estar chacoalhando essa terra. Vai acontecer muita coisa. Então vai ser uns ventos, 4 ventos mesmo, vai sacudir tudo. Agora, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como eu falei, foi uma forma limitada. O profeta nos mostra. Foi um vento, foi um ventinho comparado com a grande tempestade que a gente leu ali em Jeremias 25. Que a gente leu em Jeremias 49. 49, se eu não me engano. Com a grande tempestade. Aquilo foi apenas um vento. Só para vocês verem o tamanho do estrago que causou, o tamanho da dor que causou nos homens e que causou no mundo político, no mundo religioso, de 1939 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Causada por esses 4 anjos que o 6º anjo soltou. E quem são esses 4 anjos? O profeta já nos explicou muitas vezes, que foram aqueles 4 homens, ditadores, presidentes, que foram responsáveis por levar o mundo à guerra, que a gente sabe que é Adolf Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, Joseph Stalin na Rússia e Franklin Roosevelt nos Estados Unidos. Esses 4 anjos, 4 demônios, na verdade, que se encarnaram, né, que usaram esses homens, vamos falar eles, né, tá? E são esses 4 anjos a serviço de Deus que causaram esse vento na Terra. Temporário, limitado. Que quem soltou eles foi o 6º anjo, que tinha a 6ª trombeta. Tá bem? Foi o 6º anjo celeste. Ó, o 6º anjo que tinha a trombeta. Bem? O anjo que encarregado de trazer o juízo estava usando esses 4 anjos para trazer esse rebuliço, que é o segundo ai. Deu para entender? 4 anjos do rio Eufrates não tem nada a ver com aqueles 4 anjos que retêm os ventos. Entendeu? Os 4 anjos que retêm o vento são 4 anjos que trazem o juízo. Agora, os 4 anjos que estão no rio Celeste, estão presos no rio Eufrates, são aqueles 4 ditadores que causaram a Segunda Guerra Mundial. Estavam presos no rio Eufrates e eles foram soltos. Então, é aqui que nós começamos o nosso assunto. O rio Eufrates. Vamos lá. É o que a gente leu, né? Apocalipse 9, versículo 13 a 16. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, e foram presos, estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja, ó, matarem a terça parte dos homens. De novo, tudo é um terço. Então esse vento que eles causaram na Segunda Guerra Mundial, apenas 1/3 dos homens. E esse 1/3 dos homens, diz as estatísticas, os estudados, os teólogos, e eu acredito mesmo, que foi 1/3 dos judeus, né? Porque as trombetas é para os judeus. Embora morreu homens gentios também. Existia naquela época, diz que cerca de 18 milhões de judeus espalhados no mundo. Era a estatística que tinha. Morreu cerca de 6 milhões de judeus ao total, no Holocausto, de 1939 a 1945. Então ali diz 1/3, tu vê que afligiu apenas 1/3 da humanidade. Mas a grande tempestade que vai vir por soltar os 4 ventos, irmãos, vai ser devastador. A Segunda Guerra Mundial foi apenas um vento. Ele, comparado com a grande tempestade que Deus chama de grande tempestade, provocada pelos 4 ventos. Imagina o tamanho que vai ser essa guerra, não só a Terceira Guerra, mas os distúrbios que vão acompanhar essa guerra. É algo inimaginável, que a gente consiga imaginar, é imensurável. Bem? Então, tu leu aqui, né? E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Ou seja, cada um desses anjos tinha o domínio sobre 50 milhões desses demônios. Estavam a serviço desses demônios que estavam sobre os homens, né? Sobre cada exército. O exército alemão, 50 milhões, o exército da Itália, 50 milhões, o exército da Rússia e o exército dos Estados Unidos. Lembra o nosso desenho aqui? Então, para agora, para entender um pouco melhor.
Ali em preto, irmãos, ó, 4 trombetas, Apocalipse 4, Apocalipse 8. Tu pode ler na tua Bíblia. Eu quero que tu leia a Bíblia, irmãos. Leia. Não adianta eu falar e tu não pegar a Bíblia e folhear e acompanhar e ver como está escrita a Bíblia ali. Se tu ler ali em Apocalipse 8, tu vai ver as 4 trombetas. Essas 4 trombetas foram o juízo limitado que caiu sobre 1/3 sobre a natureza. E continua caindo. Nós estamos vendo as catástrofes aí. Tempestade, maremoto, rios contaminados, o sol aqui super abrasando os homens e tudo mais. Foi 1/3, só para te ter uma ideia do poder do que vai acontecer durante a tribulação e mais depois do selamento dos 144 mil judeus. Tá? Então aqui, ó, de 1906 a 1914, durante esses 8 anos, foi onde as 4 trombetas foram soadas de novo. Que é a mensagem dos 4 mensageiros da primeira era, de Paulo, de Irineu, de Martim e de Columba. Durante esse tempo, então, a partir de 1914, ia cair o juízo. Tá? Nesse tempo aí já caiu o juízo, na verdade, né? E são aquelas 4 pragas ali das trombetas. Mas os ventos que iam, aqueles 4 cavaleiros, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, eles estavam para ser soltos aqui, ó, de 1914 a 1918. Aí o anjo disse assim, ó, não, Cristo disse não, até os 144 mil judeus, que já faz mais de 100 anos. Mas as pragas deles, limitada, caiu 1/3 sobre a natureza. Mas os ventos é que foram segurados, tá bom? Eu quero que tu entenda isso, os ventos foram segurados. Por quê? Então o que caiu durante a Primeira Guerra Mundial, aqui, ó, a quinta trombeta? Caiu o quê? A mortandade sobre os homens, a primeira dor, né, o primeiro ai, e feriu os homens. Lê bem abertamente, mostra ali, né, na quinta trombeta, que ia atormentasse os homens e não a natureza. Tá? Apenas os homens. Então os ventos foram segurados. Mas os 4 ventos eram para ser soltados aqui, irmãos. Ó. De 1914 a 1918. Vermelho, tá vendo o primeiro ai? Aqui, onde foi o primeiro ai, era para ter acabado tudo. A grande tempestade. Deus segurou. E depois em azul, onde começa 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, ali, né, foi o toque do segundo ai, e o segundo ai ele vai, tu sabe que ele vai, basta tu ler lá em Apocalipse 11:14, né, ele vai até as 2 testemunhas, até a morte de Moisés e Elias, o segundo ai vai até lá. Então tu vê que a sexta trombeta que foi tocada, já passamos por isso, né, ela teve início em 1939, e ela vai até Apocalipse 11:14, até o final de Moisés e Elias, a morte de Moisés e Elias, porque depois vem a 7ª trombeta. Tá vendo? Ó, a 7ª trombeta em verde aqui, ó. Só que aqui é o meio, é o segredo do entremeio, ó, em verde, tá vendo? Em 46 aqui, ó, quando entra um profeta em cena, né? O 7º anjo, o 7º selo, a 7ª trombeta para os gentios. E tem um arrebatamento. Tá vendo? Nós estamos no meio disso aqui, ó. O mistério do arrebatamento está no meio da 6ª trombeta, está no meio do segundo ai. Esse é o segredo, que é um povo gentil sendo raptado. E depois que o povo gentil sendo raptado, continua as trombetas para os judeus. Fácil de entender, não é? Bom, vamos continuar aqui. Bom, para a gente entender sobre o rio Eufrates, vamos entender como é que foi fundada a Babilônia. Para a gente entender Apocalipse 9 e Apocalipse 16. Tá bom? A Babilônia, no natural, o reino babilônico, que foi depois edificada por Nabucodonosor, era o orgulho do Nabucodonosor, Babilônia foi edificada sobre o rio Eufrates. Ela está assentada sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passa no meio dela, passava no meio dela. Tá? Como eu falei, a Babilônia, irmãos, é o orgulho e o poder da Babilônia, o rio Eufrates. É o poder da Babilônia. Significa o poder da Babilônia. E o rio da Babilônia a Babilônia foi construída, a cidade da Babilônia foi construída onde o rio passava bem no meio dela. Aproveitou o rio, foi construída ali. E nada mais é, como nos explicou o nosso profeta, que é uma imitação do céu, que o diabo tentou fazer. Né? O rio da vida, os jardins suspensos, o jardim do Éden, que irrigava a terra, que dividia e tudo mais. Né? Um grande soberano que se assenta no meio da Babilônia. É uma imitação da Babilônia do que Deus fez, do céu, do jardim do Éden. Então, o rio Eufrates ele corre no meio da Babilônia, ou seja, a Babilônia está fundada, está assentada sobre o rio Eufrates, sobre muitas águas. Assim, então, a Babilônia Mistério também está assentada sobre muitas águas. Um paralelo perfeito. Então, lendo aqui
Veja que Apocalipse 17:1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Veja, está dizendo aqui, ó, a prostituta que se assenta sobre muitas águas, que é a Babilônia mistério. Assim como a Babilônia natural se assenta, foi fundada sobre muitas águas, sobre um grande rio, a Babilônia mistério também está assentada sobre muitas águas, um grande rio. Falando da profecia contra a Babilônia, Jeremias 51 diz assim, ó. Veja que é a mesma coisa. Jeremias 51, versículo 12 e 13, quando fala o juízo que Deus traria sobre a Babilônia no fim dos tempos. Assim como ele trouxe o juízo literal para a Babilônia com a invasão dos Medo e Persa. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Veja. E tu que habita sobre muitas águas, tá vendo? Babilônia habita sobre muitas águas. Aqui está falando do lado literal, falando da Babilônia que está sobre o rio, e também sobre o lado espiritual, falando da Babilônia mistério, que é uma profecia. Tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Aqui Jeremias estava profetizando sobre o fim da Babilônia, e foi o que aconteceu, literalmente, né? Depois de 70 anos de cativeiro dos judeus, com Daniel, basta ler o livro de Daniel, Neemias e tudo mais, Neemias e Esdras, a ordem do rei Ciro, Babilônia veio o juízo sobre a Babilônia, né? Aquela cidade que habita sobre muitas águas. Então a Babilônia mistério também habita sobre muitas águas. Aqui esse juízo concluiu, né, essa profecia concluiu no lado literal, mas vai ser concluída, vai ser finalizada no lado espiritual também. Né? Quando a Babilônia mistério vai chegar ao seu juízo. A gente sabe quem é a Babilônia mistério, que é o Império Católico Romano e as suas filhas e tudo mais, é o poder diabólico espiritual eclesiástico. Não é verdade? A Babilônia mistério, a Babilônia mística. Então vocês já viram, Babilônia está sentada sobre muitas águas. Assim como é o natural que ela está edificada sobre o rio Eufrates, a Babilônia mistério também foi edificada sobre um grande rio, muitas águas. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Como eu falei, o rio Eufrates, irmãos, da qual Babilônia foi edificada, representa o orgulho e a força de Babilônia. Tanto que é o quarto maior rio do mundo. A dimensão de água é imensa, é muito grande. É enorme. Tanto que ela foi edificada sobre a Babilônia natural, com Nabucodonosor, por ser um orgulho e gerava tranquilidade para os povos de Babilônia, para o reino de Babilônia, que mesmo que, a história conta, mesmo que os exércitos tentassem invadir, por anos, irmãos, naquele tempo, que era impensável conquistar a Babilônia, porque não tinha como atravessar aqueles grandes rios, principalmente na cheia, tamanho volume de água, que era impensável naquele tempo, tentar invadir a Babilônia. Que mesmo que os exércitos tentassem, não conseguiriam. Era impossível naquele tempo. O povo podia ficar dentro das muralhas de Babilônia por anos, com comida, mantimento, armas, sem que os inimigos até descansassem, vencessem no cansaço e fossem embora, caso tentassem invadir Babilônia. Né? Tamanho era o orgulho do seu rio. Bom, o que aconteceu? Sempre quando um rio, é isso que eu quero falar agora, um rio como inundação, quando o rio vem como uma inundação, significa que, ó, poder e destruição do povo de Deus. Tá? Então tu já entendeu que o rio Eufrates é um rio imenso, tá? Significa o poder da Babilônia. Quando Deus usa na Bíblia que ele usa como tipo, diz assim, Babilônia vai invadir como uma inundação, o rei da Síria vai invadir como uma inundação e atacou Israel, e nós vamos ler atacou Babilônia, vem como uma inundação, está mostrando o seu poder. Porque o rio, quando ele está numa enchente, vem com uma inundação, está mostrando o seu poder. Então, o rio Eufrates representa o poder da Babilônia.
Tá bom? Representa o poder. Onde aqueles 4 anjos estavam presos, aqueles quatro demônios que usaram os 4 presentes da Terra? No rio místico da Babilônia. No rio espiritual da Babilônia, mistério. No rio mistério da Babilônia, mistério. Então não é um rio literal lá, Eufrates, que fala Apocalipse 9. Apocalipse 9 fala de um rio místico, que é o poder da Babilônia. Que esses 4 anjos que causaram esse vento, que causaram esse distúrbio na Segunda Guerra Mundial, estavam presos nesse rio, nessa grande quantidade de água, que é o poder da Babilônia mistério. Assim como o rio Eufrates natural é o poder da Babilônia, era o poder da Babilônia natural. Amém? Então sempre quando vem assim, ó, o Deus fala, vem vir como uma inundação, vai vir com poder. O poder da Babilônia vem como poder. Amém? Então, quando vem esse poder sobre o povo de Deus, é a destruição do povo de Deus. Vem como uma inundação. O rio Eufrates enche, vem como uma inundação. Vamos ler agora. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Fala assim: E depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, presta atenção aqui, irmãos, ó, o povo do príncipe que há de vir destruirá, esse povo do príncipe, o príncipe é o diabo, tá? O povo dele. Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Tá vendo Daniel dizendo aqui, ó, que depois quando o Messias seria tirado, a profecia diz que a cidade e o povo santo seria destruído. Ou seja, Jerusalém seria destruído como uma inundação. Ou seja, então o rio viria, o poder do povo santo viria, e foi o que aconteceu. O Império Romano veio, que faz parte da Babilônia, né? O Império Romano, a Babilônia é mistério. Quando Jesus foi crucificado, houve um tempo de selamento, os judeus, os eleitos saíram, né? Ali começou no livro de Atos. Logo depois, então, a Babilônia mistério, o poder babilônico romano veio e invadiu Jerusalém como uma inundação. Então tá vendo, quando vem como uma inundação, vem com poder, o povo de Deus é destruído. O que aconteceu? Os judeus foram destruídos, Jerusalém foi destruída. Porque veio como uma inundação do rio Eufrates. Tá entendendo? Quando fala inundação e vem com poder, causa a destruição do povo de Deus. Outra escritura. Apocalipse 12. Versículo 13 ao 17. Veja, de novo falando, ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Né? Tu viu lá o que aconteceu? Vamos voltar aqui. Depois de 62 semanas que o Messias foi cortado, ou seja, na semana 70 de Daniel, na primeira metade, o que aconteceu? O povo de Deus foi destruído como uma inundação, certo? Aqui em Apocalipse 12, falando da mulher e o dragão, o dragão foi fazer guerra ao remanescente da mulher. Tu sabe que tem escritura que o profeta fala que o remanescente da mulher fala das virginésia, que vão ser, né, vão ser perseguidas durante a tribulação, mas fala também dos 144 mil judeus. Fala dos 144 mil judeus. E exatamente Apocalipse 12, que é a segunda metade das 70 semanas de Daniel, durante 3 anos e meio. O que aconteceu na primeira metade da semana 70? O povo de Deus foi destruído como uma grande... O rio veio como uma grande inundação. O que acontece na segunda metade da última semana? O povo de Deus vai ser destruído como uma inundação. Tá vendo aqui que o diabo está fazendo, ó, em Apocalipse 12? Ó, vindo como uma inundação, ó. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher. Vamos falar do judeu, tá? Vamos pegar só o judeu no caso aqui, os 144 mil. A água como um rio, ó. Que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Tu viu? Na primeira metade da semana, há 2000 anos atrás, Jerusalém foi destruída como um rio, como uma inundação, como uma enchente. Na metade da segunda semana, ele vai fazer a mesma coisa, no lado literal. Ele vai destruir o povo de Deus. Mas os 144 mil vão ser salvos. Tu vê ali quem salvou? A terra. E não vamos, talvez, se der tempo, falar de outras
né, o que significa essa terra, que ajudou o povo judeu, né? Mas tu viu aqui, veio o rio como uma inundação na primeira parte das 70 semanas. Na segunda semana, 70 semanas, o dragão também lança um rio também, que é o poder da Babilônia Mistério. É o rio que ele tem. É a força dessa Babilônia mística, da Babilônia Mistério, é o rio Eufrates, esse poder que ela tem. Um pouco calor aqui, gente, mas dá para continuar. Deu para entender? Então, veja, Apocalipse 12, ele lança o rio, né? Esse poder, essa corrente forte para destruir o povo de Deus. Então, quando vem como uma inundação, quando o rio Eufrates vem como uma inundação, que ele leva como uma inundação, ele vem com o poder da Babilônia e ele destrói o povo de Deus. Então, o rio Eufrates, ele mede a força, é o poder da Babilônia. Quando o rio está cheio, vem como vem inundando, Babilônia vem para destruir o povo de Deus. Vamos ver se tem mais alguma escritura aqui. Sim, tem. Profecia contra os filisteus. Jeremias 47. Veja, profecia contra os filisteus, irmãos. Tu lê Jeremias 25, 47, 49, 50, 51. É só profecia da destruição dos povos nos últimos tempos. Embora Deus fez isso no lado literal também, mas vai fazer isso no lado espiritual. Assim como a gente tem que descobrir quem é a Babilônia mistério, lá na Bíblia fala de Jeremias que a gente sabe quem é a Babilônia hoje mistério, quem é a Filisteia, quem é os filisteus espirituais, quem é o Egito espiritual, quem é Elão espiritual? São povos também que estão aqui hoje, que vão ser destruídos no tempo final. Cada um daqueles povos, daquelas nações, representa alguma nação hoje, alguma coisa hoje. Profecia contra os filisteus. Jeremias 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte. Olha só, irmãos, águas do norte. Olha como é que são essas águas. E tornar-se em torrente transbordante, ó, um grande rio. E alagarão a terra e a sua plenitude. Da onde vêm essas águas? Do norte. O grande rio vem do norte para inundar e alagar tudo. Contra os filisteus. Alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Tá vendo? Mais uma vez, uma profecia falando de uma grande inundação, um grande rio que vem para destruir. Assim como vem para destruir o povo de Deus, o juízo sobre as nações. Um grande rio que vem do norte. É o poder que vem. Então tu entendeu claramente que quando vem como uma inundação, vem para destruir um povo. Principalmente o povo de Deus. Quando o rio Eufrates vem como uma inundação, vai ver na Bíblia às vezes, várias vezes falando, e viria como uma inundação para destruir o povo de Deus, está falando desse grande rio Eufrates. Isaías 8 também. Veja, a ruína do reino de Israel. A profecia que Israel seria destruído e foi, né? Quando foi levado cativo para a Síria. Não Síria, a Síria. Né? Isaías 8, 6 a 8 diz: porque este povo desprezou as águas de Siloé. Olha só, por ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, bem calmo, o povo tinha desprezado essas águas que correm brandamente. Olha o que Deus prometeu para o povo de Israel e cumpriu. Mas que também serve para o povo de Israel hoje o final. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre ela as águas do rio. Olha só, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Tá vendo? Deus está falando que essas águas impetuosas, essa inundação, nesse caso está falando do rei da Síria, é o poder. Então, o poder da Babilônia é o rio Eufrates. Ó, e aqui vem um grande poder, um grande rio sobre os israelitas. E tá falando, é o rei da Síria, com toda a sua glória. Então, o grande rio que vem como inundação é o poder do rei da Síria e a sua glória. Aqui que vem inundar Israel. E subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Olha só, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura de sua terra. Ó, Emanuel. Entenderam? Quando o rio vem como uma inundação, vem para destruir. É o poder e a glória daquele reino. Deus está falando aqui da destruição de Israel. Nesse caso, Isaías 8, que o rio que vem para inundar Israel, para alagar tudo e inundar, é o poder do rei da Síria. O poder e a glória do rei da Síria.
Quando vem para inundar tudo, Babilônia vem para inundar, fala a inundação do rio Eufrates, vem pelo poder e a glória, trazendo o poder e a glória do rei da Babilônia. Amém? Então tu já entendeu isso, que quando o rio Eufrates vem com uma inundação, vem com poder e glória do rei da Babilônia, o reino da Babilônia. Bom, se inundação vem para destruir o povo, principalmente o povo de Deus, mostra a inundação é a destruição do povo, então quando seca é a libertação do povo. Correto? Porque se vem poder, se representa o poder e a glória, quando vem com uma inundação, vem com poder e glória. E quando ele mingua, quando ele murcha, quando ele seca, então perdeu o poder e a glória. Se na inundação o povo é destruído, quando seca, então o povo é liberto. Correto? É simples assim. Aqui. Será que é assim? Vamos ler então, e tentar entender a história da destruição da Babilônia natural, para poder entender a destruição da Babilônia mistério. Como é que conta a história e que o nosso profeta fala? Que Babilônia, como eu falei, foi fundada sobre o rio Eufrates, que é o poder e a glória da Babilônia. Um rio intransponível. Que mesmo que os exércitos quisessem invadir diretamente, destruir, não poderiam passar pelo rio porque tinha correnteza forte. Não teria como invadir. Né? Era o orgulho, eles estavam bem descansados, confiantes de que ninguém poderia, que esse era o poder da Babilônia, era o seu grande rio. Bom, a profecia foi dada que a gente leu, e muito mais tu pode ler no livro de Jeremias, que Deus, depois de 70 anos, um tipo das 7 eras, ele castigaria a Babilônia, traria juízo à Babilônia. Correto? E esse juízo veio pela mão dos Medo e Persa. Para poder destruir, para poder tomar Babilônia, destruir Babilônia, vamos assim dizer, o que eles tiveram que fazer? Enfrentar o rio Eufrates no seu poder, na sua glória, que é o poder da Babilônia, não tinha como. O que eles fizeram? Conta a história que eles baixaram o rio Eufrates. Quase secaram o rio Eufrates para que os exércitos passassem exatamente pelaquele canal do rio, exatamente aquele lugar, para que desse acesso dentro dos portões de Babilônia. Os exércitos Medo e Persa entraram. Ou seja, se o rio representa o poder, o que eles fizeram? Diminuir o poder da Babilônia. Entenderam? Quando vem com uma inundação, causa destruição. Então, quando eles secaram, causou a ruína da Babilônia. E quando o exército, o Medo Persa, o Império Medo Persa, invadiu Babilônia por Ciro e Dario o Medo, né? O que aconteceu? O rio secou, ou seja, o poder da Babilônia minguou, e os judeus, então, foram libertos e voltaram para sua terra. Entenderam? Quando Babilônia vem como uma inundação, quando o rio Eufrates vem como uma inundação, o povo de Deus é destruído, foi levado cativo. Quando o rio Eufrates secou, o povo de Deus saiu do cativeiro. Tá entendendo o que representa o rio Eufrates? No lado natural foi isso. Quando veio com as suas cheias, inundou os judeus. Quando ele secou, os judeus foram libertos. Então, o rio Eufrates representa isso, que é o poder e a glória da Babilônia. Quando vem como uma inundação, destrói o povo de Deus. Quando ele seca, o povo de Deus é libertado. Amém? Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deu para entender isso? O que é o rio Eufrates? Agora nós estamos entendendo esse rio Eufrates que fala de Apocalipse 9 e Apocalipse 16. Tu já começa a entender que ali está falando então. Então assim, como é que vai ser a destruição da Babilônia? Como é que foi a destruição da Babilônia natural? Deus secou o rio Eufrates e então o rei Ciro invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia. Então tu já começa a entender que Apocalipse 19, a Babilônia é mistério, tu entendeu? Deus está falando exatamente como ele destruiu, como ele sujeitou a Babilônia natural, ele vai fazer exatamente com a Babilônia mistério. Então tudo aquilo ali é espiritual. Como ele destruiu a Babilônia, como ele invadiu a Babilônia natural, ele vai invadir a Babilônia mistério. Por isso que diz ali, ó, nós vamos ler agora em Apocalipse 16, 12 ao 15, que é bem no derramamento das taças, das últimas pragas, que é o fim da Babilônia, mistério, como chegou o fim depois de 70 anos, no lado natural, 70 anos de cativeiro,
dos judeus o fim da Babilônia natural, chega depois da sétima era, depois que os 144 mil são selados, vai chegar o fim da Babilônia mistério. E ele vai fazer a mesma coisa. Como ele secou o rio Eufrates no lado natural, ele vai secar o rio Eufrates no lado espiritual. Basta nós lermos aqui, ó, Apocalipse 16, 12 ao 15. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha, o sexto anjo, que traz aqueles 7 anjos que trazem as últimas pragas, traz os últimos juízos de Deus, que é depois do selamento dos 144 mil judeus. Lembrem disso, é depois. Aí já está trazendo juízo sobre a Babilônia. Aqui é quando vem Apocalipse 19 também. Tá? É que as pessoas, os pregadores focam mais, irmãos, em Apocalipse 19 com a batalha do Armagedon só. Como se a noiva vem depois de 3 anos e meio e cai exatamente ali para fazer guerra. Pronto. Não. Tem um espaço de tempo. Existe um processo até chegar àquele campo de batalha. Vai levar um tempinho até limpar a terra, até chegar à grande batalha do Armagedon. A noiva não cai ali. Pronto, como se tivesse tudo pronto, o diabo esperando por um campo de batalha assim de toque de caixa, assim, pronto, tá tudo pronto, já a noiva desce pro campo de batalha. Não, a noiva vem, né? O povo de Deus vem depois de 3 anos e meio sobre a terra. Tem uma obra para fazer na terra. A batalha do Armagedon é a última coisa que acontece lá naquele campo, lá é um local, o campo de batalha. Mas ao redor do mundo também tá acontecendo coisas. Não é só lá no Armagedon, não é só na montanha de Megido. Tá bom? Então, vamos ficar aqui. Então, Deus está falando aqui em Apocalipse 16 o que ele vai fazer com a Babilônia mistério, a mesma coisa que ele fez com a Babilônia natural. Vocês entendem? O que aconteceu na Babilônia natural? Secou o poder da Babilônia, que era o rio Eufrates, invadiu Babilônia, libertou os judeus que voltassem. Saísse, o povo judeu saiu de dentro da Babilônia. Pelas mãos de Ciro. Certo? O que vai acontecer com a Babilônia mistério? Deus vai secar o rio Eufrates, né? Um povo vai invadir por terra Babilônia e os judeus vão ser libertos. Tá vendo o paralelo? É a mesma coisa. Aconteceu desse jeito? Acontece a mesma coisa. Entendeu? Deus está mostrando aqui em Apocalipse 19 o que ele vai fazer com a Babilônia mistério, exatamente igual o que ele fez com a Babilônia natural. Vamos ler aqui? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja, assim como se preparou o caminho dos reis do Oriente na batalha lá na Babilônia natural, os Medo e Persa vieram pelo Oriente, pelo rio Eufrates, Deus está fazendo a mesma coisa. Ó. Vai secar o rio Eufrates, que é o poder e a glória da Babilônia, mistério, para que os reis do Oriente possam vir. Porque enfrentar o poder da Babilônia quando está na cheia, não tem como. Aí quem é os reis do Oriente? Eu já vou dar um toque aqui, que é onde eu vou terminar. O rei do Norte. E o rei do Norte, tu sabe que é a Rússia. Isso é para próximas transmissão. Tá bom? Para que se preparasse, veja, os caminhos do rei do Oriente, para que viessem agora esses poderes também místicos contra a Babilônia mistério. Os reis mistério contra a Babilônia mistério tem que secar o rio Eufrates, o Eufrates mistério. O rio Eufrates místico. E da boca do dragão, olha, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígio aos quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em hebreu que se chama Armagedon. Entendeu aqui? O rio Eufrates foi secado pelo sexto anjo que traz a sexta praga, as 7 últimas pragas, só que agora não é diluída. Ele seca o poder da Babilônia mistério, para que os reis que venham pelo Oriente, como vieram do Oriente, os Medo-Persa vieram pelo Oriente, através do rio Eufrates, secou-se o rio da Babilônia natural, para que eles passassem. Aqui seca-se o rio Eufrates, o rio espiritual da Babilônia mistério, para que venham os reis também contra a Babilônia. Entendeu? O rei do norte vem e os seus outros reis contra a Babilônia. Só que tem algo interessante aqui, irmãos. Eu quero que vocês notem. Qual é o poder da Babilônia que a gente falou? Vamos lendo aqui. Ó.
O rio Eufrates. Certo? É o poder da Babilônia, o rio Eufrates. E Deus pega e o que ele seca o rio Eufrates, ou seja, enfraquece o poder da Babilônia, destrói o poder da Babilônia. Só que o que é que vocês percebam aqui, ó, em versículo 13, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair o quê? 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. 3 espíritos semelhantes a rã. Esses espíritos semelhantes a rã, eu quero que tu perceba uma coisa. A rã, como já explicou o profeta, aquele animal que olha para trás, eu não quero usar esse tipo, tá? E ele também mostra que é solto aqui, no nosso tempo. Sempre olha para trás e tal, mas eu quero que tu perceba que a rã é um animal anfíbio. O que é um animal anfíbio? É um animal que anda na água, que anda na terra, que vive na água e vive na terra. Deus quebrou o poder da Babilônia para que viesse, então, os inimigos combater contra a Babilônia. Só que esses espíritos são anfíbios. Ou seja, em outras palavras, tu tá lendo aqui, ó. Já que tu secou o nosso rio, agora eles andam por terra. Entendeu? Já que quebrou o rio, tirou o rio, então tu vai dizer assim, a Babilônia não tem poder. Teoricamente. Mas tu vê que esses espíritos que estavam sobre esse rio, eles agora andam por terra. E foi exatamente por quê? Porque os reis do norte que vêm combater contra a Babilônia, que Deus os leva à batalha do Armagedon, que é todos a congregar, e se Deus me permitir na próxima transmissão, que daí é o poder do catolicismo, eu quero falar isso, o poder do comunismo, as duas nações. Lembra lá que os cavalos foram para o norte e foram para o sul? Então, exatamente, o rei do norte vai combater contra o rei do sul. Vai ter acordos entre eles temporariamente, mas vai chegar um tempo que o rei do norte vai. E mais o povo de Deus lá. O povo de Deus vai fazer destruir tudo. Vai destruir tudo essa grande batalha. Os 2 pés da imagem de Daniel vão se chocar. É o rabo da serpente que vai enforcar a própria serpente, a cabeça da serpente. Vocês estão entendendo? O católico tá falando ali, da boca do falso profeta, do dragão e do falso profeta e da besta, que é, né, o diabo, o líder católico, o líder do Conselho Mundial de Igrejas e o líder e a besta encarnada, o Papa. Tu vê que, falando, são espíritos anfíbios. Tu quebrou o nosso poder. E tu sabe que o poder das águas fala do poder eclesiástico. E o poder da terra fala do poder político. Ou seja, quebrou o poder religioso, eles vão cavalgar pelo poder político. Por quê? Porque o poder que vem correndo do norte, os reis do oriente, não é um poder que vem sobre rios, é um poder que vem sobre a terra. Então Deus está igualando as forças ali. Você está entendendo? Ele tirou o poder da Babilônia, secou o rio, fez com que agora esses anfíbios fossem por terra. Usasse o poder do Estado, o poder da política, nação contra nação. E o rei do norte, junto com os reis do que vem pelo oriente, para que tivesse igualdade. Você entendeu o que Deus fez? Ele fez a mesma coisa que fez lá, porque os Medo e Persas não tinham poder de rio. Os reis do oriente não têm poder de rio. No lado natural, eles estão, vamos secar esse poder aí. Aí a gente tem chance. É o que Deus está fazendo aqui. Vamos secar, que Deus fez, vamos secar o rio Eufrates espiritual da Babilônia e mistério, para que os reis do norte tenham chance de destruir. É a mesma coisa. Tá entendendo? É o mesmo paralelo. Bom, outra coisa. Vou mostrar o profeta falando. Assim como Ciro, a ordem foi dada depois de 70 anos. Assim que naquele ano, ele deu ordem para que os judeus voltassem para sua terra. Certo? Ele invadiu Babilônia, o rio Eufrates secou, Babilônia perdeu o poder e o povo de judeu foi libertado, voltou para sua terra. Saiu de Babilônia. O espiritual é a mesma coisa. O rio Eufrates seca, Babilônia é invadida e o povo judeu é libertado. Tu vai ver isso lá, os 144 mil no Monte Sião, 140, lá cantando o hino do Cordeiro. São libertados da Babilônia mistério. Assim como eles foram libertados da Babilônia natural, os 144 mil são libertados da Babilônia mistério. Entendeu? Eles estavam enredados ali pela Babilônia mistério. Embora eles estivessem no país de Israel, mas eles estavam presos pela Babilônia mistério. Bom, assim como Deus usou Ciro, que foi uma espécie de Messias, tanto que fala em Isaías, Ciro, meu ungido, exatamente essa palavra tá lá, Messias. Né?
Assim diz o Senhor, isso está em Isaías 45:1, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita, para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas e os portões, e as portas, e as portas não se fecharão. Ou seja, assim como a Bíblia está falando de Ciro aqui, o Senhor tem ungido a ser ungido, a Ciro. Veja, que foi o rei da Pérsia. Ele foi conquistando todas as nações. Deus vai usar também o rei do norte. Basta você ler Ezequiel, basta você ler um pouco que eu li de Jeremias. Ele vai conquistar muitos povos. Muitos povos. É o tipo de Ciro. E vai vir contra a Babilônia. Assim como Ciro, no lado natural, o ungido do Senhor, que foi considerado como Messias, que veio para libertar o povo, Deus vai usar o seu Ciro místico, também seu Ciro espiritual, para libertar os judeus. Ah, Tiago tá fazendo loucura e tudo mais. Não, tudo é mensagem do profeta. Ah, mas tu vai dizer a noiva e tudo mais. Tá, mas tem um lado espiritual. Deus está agindo contra eles. Está agindo com eles, melhor dizendo. Então tudo é um paralelo. Assim como Ciro foi considerado como o Messias por ter libertado o povo, o verdadeiro Messias, depois que vai libertar o povo, mas vai ter uma mão de um rei do norte. Eu estou adiantando, tá? Você tá entendendo? Então o rei do norte, ele foi comparado com Ciro lá, o rei Ciro da Pérsia, que foi conquistando todas as nações, e a última que ele conquistou foi a Babilônia. A mesma coisa, o rei do norte vai vindo, vai vindo, vai vindo, na batalha final do Armagedon, até ele conquistar e destruir a Babilônia. E o profeta falou, que o profeta falou? Que a Rússia tem um míssil, uma bomba atômica mirada para o Vaticano, mirada para os Estados Unidos. Vai destruir tudo. O rei do norte, o presidente da Rússia. Agora, eu não sei e não vou dizer, não sei se é esse atual presidente, se é o Vladimir Putin. Eu não sei. Só que nós vamos ler aqui, o Momrana fala, o rei do norte, Rússia. Acho que eu não trouxe, eu deixei para a próxima transmissão. Tá vendo? O rei do norte e os seus exércitos, junto com os reis que vêm junto com ele, vêm para fazer guerra contra a Babilônia. Assim como os Medo e Persa, o poder misto veio fazer guerra contra a Babilônia natural, o rei do norte, o Medo Persa místico, vamos falar assim, o Medo Persa espiritual, vem fazer guerra contra a Babilônia mistério. Lá na Batalha do Armagedon. Vocês entendem? É a mesma coisa. Então, assim como Ciro foi comparado com o Messias, por libertar o povo de Deus, trazer juízo contra a Babilônia e libertar o povo de Deus, também vai ter um na mão de Deus, uma espécie de Messias que vai destruir a Babilônia e libertar o povo de Deus. É a mesma coisa. Deus está mostrando aqui, tu está entendendo, irmãos? Agora, Apocalipse 16, Deus vai fazer tudo no lado espiritual o que ele fez no lado natural. Vamos ver o que o profeta diz aqui na mensagem, eu já estou indo para o final. A festa das trombetas. Pregado em 19 de julho de 64, tradução de Goiânia. Parágrafo 144. Observe. Aprontando o povo. Quão perfeito, então, é a sétima trombeta e o sétimo selo? Perfeitamente. Juntos na perseguição dos judeus. Note, em Apocalipse capítulo 9, que a gente leu, né? E verso 13. Agora ouçam atentamente. Sobre a sexta trombeta. Apocalipse 9, 13. Sobre a sexta trombeta, observe. Haviam 200 milhões de cavaleiros que haviam sido presos no rio Eufrates e que foram soltos na sexta trombeta. Veja, agora tu entendeu o que é o rio Eufrates ali, irmãos. E ali estavam 200 mil, na verdade 200 milhões, né? 200 mil cavaleiros do mundo, 200 milhões. Observe isso, eu quero que você apenas anote isto para que então possa ler. Eles não eram cavalos naturais, eles soltavam fogo. E eles tinham peitorais de jaspe, tinham caudas e final de cauda parecido com serpentes. A cabeça de uma cobra em uma ponta e um ferrão. Vem, eram cavalos espirituais, demônios espirituais, cavalos de guerra que foram presos no Eufrates por todos esses anos. Então tu já entendeu que Apocalipse 9,16 está falando do rio Eufrates espiritual e não o rio Eufrates natural. Né? São demônios que estavam presos no rio Eufrates. Aqueles 200 milhões que foi solto na Segunda Guerra Mundial. Tu viu que quando foi Apocalipse 9, o sexto anjo, né, que tinha a sexta trombeta, foi dito para ele soltar esses 4 anjos, que a gente sabe que é Hitler, Mussolini, Stalin e Roosevelt, esses poderes que usaram esses 4 homens para trazer essa guerra. Ou seja, o rio Eufrates estava cheio. Por isso que eu falei, a mesma praga que caiu nas trombetas é a mesma praga que cai depois nas taças.
Só que depois não é diluída. Tu vê ali, foi dito solta, porque ainda a Babilônia tinha uma obra para fazer. A Babilônia dessa sétima era, ela tá agindo ainda. Mas depois o juízo cai sobre ela. Tu vê que a sexta trombeta cai nela. A quinta trombeta cai nela. Tem a queda da Babilônia, que é mais especificada em capítulo em Apocalipse 17 e 18. Basta tu ler o que acontece com os detalhes com ela. Basta tu ler Ezequiel 38, 39, 40. 38, 39, o que vai acontecer? Tá entendendo? Então Deus está fazendo a mesma coisa, o mesmo paralelo. Em Apocalipse 9, que a gente leu aqui, 9:13, tu vê ali, os cavaleiros do rio Eufrates, aqueles demônios, quando Babilônia estava cheia. Mas depois que os 144 mil são selados, irmão, Deus enfraquece o poder da Babilônia. Tu vê que é a mesma praga sobre o rio Eufrates. Tu vê ali, a trombeta caiu sobre o rio Eufrates, a taça cai sobre o rio Eufrates, que é o poder místico da Babilônia mistério. A mesma coisa. Então tu viu o profeta falando aqui, veja, não é um rio, então, o rio Eufrates de Apocalipse 9 e Apocalipse 16 é um rio espiritual. Porém, vê se é a próxima agora. Vamos continuar lendo o mesmo parágrafo aqui, tá? Demônios espirituais, que é isso? O velho Império Romano sendo dispersado. A perseguição dos judeus, veja. Eles estavam presos aproximadamente por 2.000 anos no rio Eufrates. Veja, o rio Eufrates da Babilônia é mistério. Não podiam atravessar para a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar no outro lado. Eufrates, vocês sabem, veio através do Éden. Mas eles estavam ali presos, ali 200 milhões de demônios. Perseguição. Viu? O rio Eufrates fala do rio espiritual da Babilônia espiritual. O rio Eufrates é o rio mistério da Babilônia mistério. Como foi o rio Eufrates natural para a Babilônia natural. Agora, Apocalipse 16 está falando que foi secado o rio Eufrates. É o rio espiritual. Porém, eu acredito, o profeta dizendo que aquela escritura então de Apocalipse 16 ela se refere ao poder da Babilônia mistério, mas também literalmente vai acontecer. Literalmente o rio Eufrates vai secar. Eu acredito que sim, o profeta acha que sim e eu acredito que sim também. Embora nós estamos falando aqui de nível espiritual. Secar o poder da Babilônia mistério. Tá? Mas olha o que o profeta fala no lado literal. Na mensagem Tua Casa, pregada em 8 de agosto de 61, tradução A Voz de Deus. Parágrafo 88. Sim, o rio Eufrates tem sempre sido um grande rio, porque tem uma grande importância na Bíblia. A primeira coisa que encontramos é que ele corria direto do Éden. Esse rio corria. A Bíblia diz que ele corria direto do Éden. A coisa seguinte que encontramos é que o rio Eufrates era um rio que corria direto da Babilônia. O mesmo rio, vem? O rio Eufrates corre direto da Babilônia. Agora, nós vemos que o anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates e fez secar. Para que o rei do norte, o rei do norte pudesse vir. Tu viu que lá fala os reis do Oriente. Mas o rei do norte, como os reis do Oriente, tem um exército junto, vários reis que acompanham o rei do norte. Assim como o Sírio veio os exércitos persas junto com os medos ali para guerrear contra a Babilônia, pelo comando de Ciro, que foi o imperador natural daquele tempo. Deus vai ter no tempo final do Armagedon um Ciro espiritual. E ele está falando aqui, veja, o rei do norte. Tá vendo que não é minhas palavras? As palavras do profeta. Vai vir o rei do norte com seus exércitos pelo Oriente. Depois que o rio Eufrates secar no nível espiritual e no nível literal. O poder da Babilônia secar para que o rei do norte pudesse vir. E eu penso que aquilo realmente acontecerá no final do tempo, quando eles se reunirão no Armagedon. Tá vendo? Quem vem contra a Babilônia, lutar contra a Babilônia, tudo é obra de Deus. O rei do norte. E a gente sabe por várias mensagens, que eu quero transmitir na próxima, que o rei do norte é a Rússia, o rei da Rússia. Então vem a Rússia e seus exércitos contra o catolicismo e seus exércitos. Lembra que a gente vê os cavalos 4 ventos? Metade foi para o norte, metade foi para o sul. Pois é, vai chegar no tempo final e aqueles cavalos, aquelas unções, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, que são poder diabólico, Deus usa todo aquele poder satânico para se autodestruírem.
Na grande batalha chamada Armagedon. Lembra? Metade pro norte, metade pro sul. Vamos continuar lendo aqui. Tem mais mensagem que fala sobre secar o rio Eufrates? Literalmente, nós falamos do lado espiritual. Mas vai acontecendo do lado literal? Vamos ler aqui. Tem outra mensagem, Tiago? Tem. Continua parágrafo 89, 88 e 89. Observe, eles têm que vir direto pelo Egito para chegar naquele lugar. Passarem por aqueles países. Eles terão que cruzar o Eufrates para chegar lá. Quem? O rei do norte, que é a Rússia, junto com os reis do Oriente. Eles vão ter que vir pelo Oriente. Fazer guerra contra a Babilônia. Então o Eufrates tem que secar. O poder da Babilônia mistério tem que secar, tanto em nível literal, digo, tanto em nível espiritual quanto em nível literal. Tá vendo o profeta falando? Parágrafo 89. Veja, o rio Eufrates existe ainda hoje. Nós sabemos disso. E o Amazonas na América do Sul, o Nilo no Egito, o Eufrates, né? O outro aqui. Qual é o outro que ele esquece de falar, né? Que é o Tigre. Que é o Hidekel, né? O nome hebraico correto. Há dois rios lá que corriam para o Éden. O rio Eufrates, quando este grande, fez o caminho para vir. Veja, fazendo o caminho para o rei do norte descer. De novo, ó, irmãos, o rei do norte. Os reis. O cabeça é o rei do norte. Aquilo acontecerá durante o tempo da batalha do Armagedon. Nos últimos dias vem aquele rio Eufrates. São todas essas as perguntas? Oh, não. São só essas. Entendeu, irmãos? O que acontece em Apocalipse 19? O rio Eufrates vai secar? Vai. Espiritualmente? Sim, porque é o poder da Babilônia mistério. Mas literalmente para a batalha Armagedon também. Assim como foi o que aconteceu com a Babilônia natural, vai acontecer com a Babilônia espiritual. O poder vai minguar, o poder vai secar para que o rei do norte venha, os reis do oriente venham junto com o rei do norte fazer guerra contra a Babilônia, contra o poder católico, contra a besta, contra a imagem da besta e seus exércitos. Ou seja, os países capitalistas. É os países comunistas contra os países capitalistas. A unção comunista contra a unção capitalista. Tudo é unção do diabo. Poderes demoníacos. Deus vai usar eles contra eles para se autodestruírem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Chegamos ao fim. Deu para entender o que é o rio Eufrates? É o poder e o orgulho da Babilônia. Para que Babilônia fosse destruída, fosse invadida, e o rei Ciro, o Messias de Deus, para que o povo judeu fosse libertado, o rio Eufrates teve que secar. Para que o povo judeu, 144 mil, saiam da Babilônia mistério, Deus tem que secar a Babilônia mistério, e a Babilônia mistério tem que ser destruída pelo um poder, pelo rei do norte e os reis do Oriente, como vieram pelos reis do Oriente na Babilônia natural. Exatamente igual. Entenderam? Isso que eu quis trazer para vocês, falar sobre o rio Eufrates. Para vocês não confundir os 4 anjos que trazem juízo, que estavam retendo os 4 ventos. Já na batalha de Armagedon, tu viu os 4 ventos, são os 4 cavalos. Vem 2 com o norte e 2 com o sul. Deus junta todos esses cavalos, em nível espiritual, esses demônios, usando essas nações cabeça, Estados Unidos e a Rússia, os países aliados à Rússia, os países aliados aos Estados Unidos, junto com os países aliados à Rússia, e vão confrontar na grande batalha chamada Armagedon, a Terceira Guerra Mundial. Se Deus me der graça, se Deus me ajudar, eu quero continuar na próxima transmissão, falar sobre isso, a vinda do Rei do Norte, e falar, para te entender exatamente o que está acontecendo na política. Esquerda, direita, estão tomando seus lados. O que vai acontecer com a besta? O que é a imagem da besta? O que é a perseguição vai acontecer? Através do capitalismo, através do conservadorismo, vamos dizer, através da direita, contra a esquerda. Vocês viram ali, o Brana falando, é o rei do norte. Os reis do oriente que vêm, quando seca o Eufrates, é a Rússia, é o rei do norte, junto com os reis do oriente. Contra quem? Contra a Babilônia. Quem é a Babilônia? Quem é os exércitos da Babilônia? Estados Unidos e seus aliados. Tudo isso o profeta falou e deixou nas mensagens. Mas eu queria que vocês focassem nisso hoje. O rio Eufrates, tá bom? É o lado espiritual. O rio Eufrates, capítulo 9, capítulo 16, fala do lado espiritual, tá bom? Que é o poder da Babilônia mistério. Bem? Fiquem com isso hoje, guardem isso para a gente poder continuar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ali, o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, eu respondo, tá bom? Mas eu espero que tenha sido esclarecedor, que tu entenda isso, que Deus vai fazer com a Babilônia mistério, a Babilônia mística, a mesma coisa que ele fez com a Babilônia natural, lá antigamente. A mesma coisa, os mesmos personagens. Deus secou o poder da Babilônia, libertou o povo judeu da Babilônia natural. Deus vai secar o poder espiritual da Babilônia, vai secar o rio Eufrates,
Deus vai ter um seu Messias, espécie do seu Messias, para libertar os judeus dentro da Babilônia mistério. A mesma coisa. Bem? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos orar, agradecer. Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Pai. Eu te agradeço de coração por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa transmissão, Pai. Que possa cair no coração das pessoas que têm o desejo de aprender, Pai. E que eles possam revigorar, ser felizes, alegres. Aumenta a nossa fé, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, batiza com o teu Espírito Santo. Nos dá o novo nascimento, Pai. Batiza com o Espírito Santo aqueles que precisam. E aqueles que nasceram, dá o crescimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu peço, por favor, dá um bom final de semana e uma boa semana que ainda resta, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Tenham uma boa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.